pessoal, nossa aula de hoje vai ser a correção da nossa última atividade. Essa correção já realizei ela presencialmente em algumas turmas, já finalizei e eu vou estar disponibilizando aqui o vídeo com a correção para o pessoal que estava estudando essa semana de forma remota, ok? Próxima semana eu estarei conferindo na sala o pessoal que estava de forma remota, quem realizou a correção. Aí vejam só, iniciando aqui, primeira questão que eu mandei, relacionada aqui à força elétrica, diz que duas cargas pontiformes, onde a primeira 5 microcoulombs e a segunda tem menos 2 microcoulombs, estão colocadas a uma distância de 2 centímetros e determina a distância da força elétrica entre elas. Ele deu aqui a constante eletrostática do vácuo, ok? Os dados aqui eu coloquei do lado, a constante aqui do vácuo, as duas cargas, lembrando que na pergunta está em micro equivale a 10 elevado a menos 6 para deixar em coulomb, ok? Mesma coisa na outra, menos 2 vezes 10 a menos 6, essa distância tem que ser utilizada em metro, então convertendo aqui nisso, dividindo aqui por 100 e depois deixando em notação científica para facilitar o cálculo, 2 vezes 10 a menos 2, ok? Substituindo aqui na fórmula, a constante aqui é o valor de K. Primeira carga 5 vezes 10 a menos 6. Segunda carga, o detalhe, ela está negativa. A gente vai usar ela só positiva aqui, já que a gente está utilizando um módulo, ok? Então 2 vezes 10 a menos 6, a distância aqui embaixo, 2 vezes 10 a menos 2. Lembrando que essa distância está elevada ao quadrado, ok? Resolução agora, multiplicar aqui a parte de cima, 9 vezes 5, 45, 45 vezes 2, 90, ok? Repete o 10 que é a base, os expoentes vai ficar o 9 menos 6, sobra 3 positivo, 3 menos 6 sobra menos 3, ok? Resolução aqui do denominador agora, 2 ao quadrado, 4, repete a base que é 10, e eu multiplico esses dois expoentes. Em detalhe, pessoal, toda vez que tiver expoente separado por parente, conchetes ou chaves, eu vou multiplicar esses dois expoentes, ok? Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, ok? Finalizando agora, ó, 90 dividido por 4 vai dar 22,5, repete a base que é 10, esse aqui eu deixei o passo a passo, ó. É o expoente de cima que é menos 3, como é uma divisão, vou fazer uma conta de menos nos expoentes, uma subtração agora, ok? Então, vai ser menos o expoente de baixo, que é menos 4. Então, menos com menos aqui, ó, dá mais. Então, vai ficar 4 menos 3, sobra 1, ok? Esse valor aqui, como é uma questão aberta, já seria um resultado. Mas, deixando ele em forma de notação científica, não é isso? A vírgula aqui, ó, volta uma casa, aumenta um expoente, vai ficar 2,25 vezes 10 ao quadrado, ok? Newton. Eu posso também deixar esse valor aqui, teoricamente é um valor baixo, né, um valor pequeno, eu posso deixar ele escrito 100 base 10. No caso aqui 10 ao quadrado é 100, 2,25 vezes 100 é mesmo que ser 225 newtons, ok? Passando aqui para a próxima questão agora, questão de força elétrica agora, onde ele vai pedir o valor das cargas, ok? Dois corpúsculos eletrizados com cargas elétricas idênticas estão situados no vácuo, ele já dá a constante aqui, ó. Distância é de 1 metro, essa distância já não vou converter aqui, ó, 1 metro. A intensidade da força de interação eletrostática entre eles é de 3,6 vezes 10 elevado a menos 2 newton, ou seja, ele já deu aqui a força. A carga elétrica de um desses corpúsculos pode ser em microcoulomb, ou seja, vai estar um valor aqui em microcoulomb. Ele diz que as cargas são idênticas, então Q1 é igual a Q2, são duas cargas iguais, substituindo aqui na fórmula, 3,6 vezes 10 elevado a menos 2, isso aqui é a força que ele me deu. Aqui o valor da constante, os valores de Q eu não tenho, então vou colocar Q e Q mesmo, ok? E a distância aqui 1 ao quadrado. Na resolução agora eu quero encontrar o valor de Q, e Q vezes Q é igual a Q ao quadrado, não é isso? Então, Q ao quadrado vai ser igual a Q ao quadrado aqui que eu multipliquei, vai ser igual a esse valor. Só fiz mudar tudo de lugar agora. 3,6 vezes 10 a menos 2, ok? Esse 9 vezes 10 a 9 que está multiplicando Q, ele é quem vai passar dividindo, ok?
Lembrando que 1 ao quadrado aqui eu já não estou usando, que 1 ao quadrado dá 1. Qualquer valor dividido por ele vai dar o próprio valor, não é isso? Então, passei dividindo aqui, 9 vezes 10 dá 9. Dividindo aqui 3,6 por 9, 0,4. Repete a base. Esse expoente aqui, ele já pode subir com o sinal trocado, ou seja, ele está positivo, vai subir negativo. Se o passo a passo seria, continha de menos, menos com mais já, menos. Menos 9, menos 2, menos 11, ok? Vou tirar a raiz quadrada desse valor, só que 0,4 não tem raiz exata. Então, a vírgula anda uma casa, 4 tem raiz exata, não é isso? Vai ficar 4. Vou subtrair 1 no expoente, diminuir 1 no expoente, então vai ficar menos 1. Menos 11, menos 1, menos 12, ok? No final, raiz de 4 é 2. Lembra sempre, pessoal, que esse expoente aqui, dentro da raiz, eu vou dividir ele pelo índice da raiz. Raiz quadrada, o índice aqui é 2, então menos 12 dividido por 2 vai dar menos 6 aqui no final, ok? Cheguei à resposta. Não aparece o 10 a menos 6 nas opções, porque na pergunta ele diz que esse valor já vai estar em microcoulomb, né? Então, em microcoulomb vai ser 2 microcoulomb. Opção correta, letra E. Terceira questão é uma questão que tem um gráfico e que a resolução é muito parecida com a segunda questão. Veja só. Diz que o gráfico abaixo representa a força entre duas cargas pontuais positivas de mesmo valor, separadas pela distância R. Determine o valor das cargas em unidade de 10 elevado a menos 9, ou seja, esse valor aqui ele já está 10 elevado a menos 9, ou seja, em nanocoulomb. Os valores que eu vou utilizar, que eu posso pegar aqui no gráfico, aqui eu tenho a força e aqui a distância, que está marcando como R, ok? Distância representada por R. Aí vejam só, vou pegar aqui um valor que no gráfico está exato aqui, é o 2,5, é a força, e a distância é 3 metros. Lembrando que essa força, a unidade está aqui em cima, 10 a menos 8, ok? Então, a força 2,5, 10 a menos 8, distância 3 metros, a constante 9 vezes 10 a 9. A questão não deu a constante, como não der a constante, a gente vai usar a constante do vácuo aqui, ok? E as cargas são iguais, como ele falou, então Q1 igual a Q2. Substituindo na fórmula, o valor da força, constante, distância aqui 3 metros, fica ao quadrado. E eu não tenho os valores de Q. Resolução aqui, Q vezes Q, que é o quadrado, igual a 2,5 vezes 10 a menos 8, ok? Eu poderia já ter cortado aqui esse 3 ao quadrado com esse 9, mas ainda eu passei ele para cortar depois. 3 ao quadrado é 9, está dividindo aqui, eu passei ele multiplicando. Ficou aqui multiplicando. E esse valor foi quem passou dividindo. 9 vezes 10 a 9, ok? Agora eu posso cancelar já, dividir aqui 9 por 9, posso cortar, né, que ia dar 1. Vai sobrar 2,5, repete a base que é 10. Esse expoente aqui, que está positivo, ele sobe negativo. Eu deixei o passo a passo também, menos com mais vai dar menos, não é isso? Menos 9, menos 8, menos 17. Tirando a raiz quadrada aqui, 2,5 não vai ter raiz exata. Mais uma vez eu vou andar a vírgula uma casa para ficar 25, visto que 25 tem raiz exata, não é isso? Como andei uma casa aqui para a direita, fazer menos 1 no expoente. Era menos 17, agora vai ficar menos 18. Raiz de 25 é 5. Lembra que o expoente aqui eu divido pelo índice, divido por 2. Vai ficar menos 9, ok? Então chegou o resultado final. Ele disse que a resposta já vai estar na unidade de 10 a menos 9. Então essa resposta aqui vai ser 5. 5, 10 a menos 9 coulomb ou 5 nanocoulomb, se a opção correta, letra E. Quarta questão agora. Diz o seguinte, sabendo que dois corpos esféricos encontram-se no ar, separados por uma distância de 3 centímetros. Suas cargas são, respectivamente, 2 microcoulombs e menos 8 microcoulombs. Determina a força de atração entre eles. Atração, visto que são corpos com sinais opostos, não é isso? E a observação, ele coloca usar a constante do vácuo, já que na questão diz que eles estão no ar, ok? Quero saber a força, aqui está a constante, as duas cargas aqui está em micro, lembra que micro 10 a menos 6, não é isso? Essa distância aqui é de 3 centímetros, deixando essa distância aqui em metros, vai ficar 3 vezes 10 a menos 2, ok? Eu marquei aqui essa distância porque na hora que eu enviei a atividade eu tinha colocado 30 centímetros, depois eu fiz a correção,
mandei avisando a vocês que tinha feito essa correção, só que tem algumas pessoas que já tinham respondido à atividade, ok? Aí veja só, substituindo aqui na fórmula agora, constante, primeira carga 2 vezes 10 a menos 6, segunda carga observa que o valor negativo dela não veio, já que a gente está trabalhando aqui com módulo, ok? Módulo das cargas. E a distância 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, ok? Multiplicando aqui, eu não multipliquei esse 9, porque quando eu levar aqui, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, eu vou cancelar os dois, ok? Então vai ficar aqui, ó. 2 vezes 8, 16, repete a base que é 10, menos 6 mais menos 6, menos 12, ok? Aqui embaixo 3 ao quadrado dá 9 e menos 2 vezes 2, o expoente vai ficar menos 4. Cheguei nesse ponto aqui, eu posso cancelar já o 9 com 9 aqui, ok? Então vai sobrar só o 16 vezes 10, os expoentes vai ficar a parte de cima, 9 menos 12, sobra menos 3, expoente de baixo só positivo, ainda deixei aqui o jogo de sinal, menos com menos ia ficar mais, não é isso? Menos, vai ficar 4 menos 3, vai sobrar 1, 16 vezes 10 elevado a 1 é o mesmo que 160 newtons, ok? Se fosse notação científica, seria 1,6 vezes 10 ao quadrado, mas aqui os resultados não estão escritos em forma de base 10. Então, a opção correta, letra C. Passando agora para a próxima atividade, é campo elétrico. Agora a gente vai ver também campo devido a uma carga putiforme. Aí veja só, em um ponto P, onde o vetor campo elétrico em direção horizontal e sentido apontando para o oeste. Lembrando que a direção do campo e a direção da força vai ser sempre a mesma, ok? Da força da carguinha de prova. Então a direção aqui é horizontal, já sei que a direção da força também vai ser horizontal. O sentido pode ser o mesmo, ok? Ou pode ser o sentido contrário. Isso vai depender do sinal da carga, né? Se a carga de prova for positiva é o mesmo sentido, se a carga de prova for negativa o sentido é contrário. Aí veja só, é colocada uma carga putiforme de módulo 4 microcoulombs, então essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons, ok? Na direção horizontal e sentido leste. Nessas condições, determine o módulo do valor do campo elétrico e o sinal da carga putiforme, ok? No caso, essa carga aqui está em módulo, ó. Ela está em módulo, ou seja, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Não posso dizer que ela é positiva só porque não aparece o sinal, já que ele está dizendo que aquela está em módulo, certo? Então, eu vou determinar o sinal dela a partir daqui, ó, direção eu sei que é a mesma, horizontal, horizontal. Sentido, se for o mesmo, ela é positiva. Se for sentido contrário, essa carguinha de prova é negativa. Eu disse que o sentido do campo aponta para o oeste, ok? E da força aqui, ó, sentido aponta para o leste. Então, sentido contrário, carga negativa. Okay? Então, a carga negativa por sentido da força é contrário ao sentido do campo. Ok? Nessas condições, ele pede para determinar também um módulo. Então, vamos lá, determinar o valor do campo elétrico. O campo elétrico vai ser força dividido pela carguinha de prova. Ok? Lembrando que a gente trabalha com o módulo dela. Então, o campo elétrico vai ser, ó, a força aqui, 4 vezes 10 a menos 4, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Menos 6 porque está em micro. 4 por 4 vai dar 1. Repete o 10 que é a base. Vai ficar menos 4. Esse expoente sobe positivo. Então, eu coloquei aqui o jogo de sinal. Menos com menos vai ficar mais. Ok? Então, no final vai ficar 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Unidade de campo aqui, Newton por Coulomb. A gente viu... aula que a gente já estudou depois desse assunto, que também pode ser em volts por metro, não é isso? No caso aqui, não está escrito em base 10, então 1 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 100 newtons por coulomb. A opção correta aqui vai ser a letra A. Tem a letra C, só que a letra C diz que a carga é positiva. E a gente verificou que a carga é negativa, não é isso? Já que essa carga aqui está mostrando só o módulo dela. Segunda questão agora. Diz que para acelerar uma partícula em laboratório, utilizando a segunda lei de Newton, realizou-se o que está descrito a seguir. Uma carga de prova eletrizada positivamente com carga de 2 microcoulombs é colocada em um ponto de um campo elétrico, cujo vetor tem direção horizontal. Direção horizontal, a direção é sempre a mesma, já disse a vocês. Então, eu posso dizer aqui que a direção vai ser horizontal também. O sentido é da esquerda para a direita, ok?
e o módulo 4 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Isso aqui é o módulo do campo elétrico, ok? Então ele pede para determinar aqui agora, letra A, determina a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga de prova, ok? Então você observa o seguinte, a carga de prova, a questão diz, positiva, eletrizada positivamente. Se a carga é positiva, como eu falei para você na questão anterior, carga de prova positiva, ela vai ter o mesmo sentido do campo, a força tem o mesmo sentido do campo. Se a carga de prova for negativa, que era o exemplo da questão anterior, o sentido era contrário, a força se aponta para um lado, o campo apontava para o outro, ok? Nesse caso, carga positiva é o mesmo sentido, a questão diz que o sentido do campo é da esquerda para a direita, então o sentido vai ser da esquerda para a direita, ou apenas direita, ok? A direção é sempre a mesma, então horizontal, horizontal, determinando agora a intensidade, né? Esse é o valor numérico aqui da força, usando a fórmula, campo elétrico 4 vezes 10 elevado a 5, ele já deu, carguinha 2 vezes 10 a menos 6, que é 2 micro, posso multiplicar aqui cruzado, ou simplesmente passo isso aqui multiplicando, como eu passei para cá, 4 vezes 2, 8, repete a base que é 10, 5 menos 6, menos 1, ok? E essa força aqui é em Newton. Eu posso usar ele em notação científica, ok? Do jeito que está aqui, eu posso usar em decimal também, ok? No caso, na sala eu respondi usando só a notação, aqui eu já fiz em decimal também, ó. Para quem fez em decimal, vê que dá o mesmo resultado, ó. Esse valor aqui em decimal, 0,8 newtons. Tem a letra B aqui também, onde ele diz o seguinte, ó, qual a intensidade da componente da aceleração aplicada na partícula, oriunda da força elétrica, se a massa da partícula for de 1 grama, ok? Ou seja, massa de 1 grama, essa massa eu vou usar ela em quilogramas, tem que tomar esse cuidado, lá na segunda lei de Newton. Força eu tenho na letra A, 0,8 newton, então a massa vai ser 0,001 kg e a aceleração eu vou encontrar. Quem usou esse valor aqui em notação científica, pode usar a massa também em notação, que ia facilitar o cálculo, ok? Ia ficar 1 vezes 10 a menos 3. Aí vejam só, substituindo aqui, ó, força 0,8, massa 0,001 e vou encontrar o valor da aceleração. Eu pego essa massa que está multiplicando a aceleração, passo ela dividindo, ok? Então, só fiz trocar de lugar. A aceleração, 0,8 dividido por 0,001, que vai dar 800, no caso, unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado, ok? Terceira questão e última de campo elétrico. Numa certa experiência, verificou-se que a carga de 3 microcoulombs colocada num certo ponto do espaço ficou submetida a uma força de origem elétrica de 9 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Nesse ponto, intensidade do campo elétrico é igual a, aí tem aqui os valores, substituindo a fórmula, né? Força aqui, dividido pela carga de 3 micro, que é 10 a menos 6, 9 por 3 vai dar 3, repete a base que é 10, esse expoente só positivo, então faz o joguinho de sinal, menos com menos mais, 6 menos 3 sobra 3 positivo, ok? Então no caso vai ficar aqui, ó, 3 vezes 10 a 3 newton por coulomb, ok? Espera aí que eu botei o resultado de outra questão aqui no meio. No caso, esse 10 elevado a 3 aqui é o mesmo que ser 1000, ok? Representa 1000 e 1000 é representado pela letra K, ok? Então a opção correta aqui, como não aparece a base 10, vai ser a letra B, 3 kN por coulomb, ok? Agora a última correção, que é a correção da atividade de campo elétrico devido a uma carga putiforme, ok? Agora a gente não vai mais estar trabalhando com carga de prova, a gente pode mensurar aqui o valor do campo elétrico em qualquer ponto, só usando a distância desse ponto até a carga que está gerando o campo elétrico, né? A carga fixa, e o valor dessa carga fixa, ok? Lembrando que a gente, na fórmula também a gente usa a constante, no caso aqui a constante do vácuo, ok? Então vamos lá. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 mm de uma carga elétrica pontiforme de 2,7 microcoulombs. Ele deu aqui a constante, já que o meio é o vácuo. O campo elétrico eu vou descobrir, a carga 2,7, como é micro, 10 a menos 6, distância 3 mm, distância tem que ser em metros, 3 vezes 10 a menos 3 em metros, ok?
Substituir na fórmula, constante 9 vezes 10 a 9, valor de quê? 2,7 vezes 10 a menos 6, valor da carga, lembrando que em módulo, se ela tivesse negativa, só ia usar positivo aqui. Distância 3 vezes 10 menos 3, lembrando que essa distância está elevada ao quadrado, ok? Aí vejam só, chegou nesse ponto, resolvi a parte de baixo, depois eu saí cortando aqui, eliminando o que eu tinha de forma igual em cima e embaixo. Numerador e denominador, não é isso? 3 ao quadrado, 9, menos 3 vezes 2, menos 6 no expoente. Aí eu já posso cancelar o 9 com 9 aqui embaixo, dá 1. 10 a menos 6 em cima, com 10 a menos 6 na parte de baixo. Olha quem sobrou só, 2,7 vezes 10 a menos 9, ok? 2,7 vezes 10 a menos 9. Já vai ser minha resposta final em newtons por coulomb, ok? Aqui a opção letra D. Esse 10 a menos 9 poderia aparecer também como nano, não é isso? Não, nano não. Nano se fosse a menos 9, é a 9 positivo, desculpa aí, pessoal. Aí veja só, continuando aqui. Segunda questão agora. Caracteriza o vetor campo elétrico gerado por uma carga de menos 2 nanocoulomb, aqui sim é menos 9, ó, no ponto P da figura. O meio é o vácuo, e ele deu aqui a constante, ok? Então ele quer que caracterize a direção, o sentido e a intensidade, o valor numérico, ok? Direção, vou observar aqui a minha figura, a direção ele já dá a reta, é o que é horizontal, direção aqui é horizontal, direção é a mesma, então, direção horizontal, ok? Qual vai ser o sentido desse campo elétrico? Aí veja só, para determinar o sentido do campo, eu preciso saber o sinal da carga, essa carga aqui, ó, Qzão, que é a que está gerando o campo, a carga fixa, ok? Vou olhar o sinal, ela é o que, ó, negativa. Toda vez que a carga for negativa, o sentido vai ser se aproximando dessa carga. No caso, e o ponto que eu vou olhar onde está se aproximando ou se afastando? No caso, o ponto que ele deu, no caso aqui da questão, ponto P. Como a carga é negativa, o sentido do campo é de aproximação, então vai ser ó, do ponto P se aproximando, setinha aqui ó, que eu coloquei, se aproximando da carga. Então, o meu sentido aqui está apontando para a direita, ok? Apontando para a direita, esse vai ser o sentido. Se essa carga fosse positiva, o campo elétrico, o sentido dele seria de afastamento dessa carga aqui, ó, como eu mostrei na última aula. No caso, o sentido seria para a esquerda, porque como era afastamento, ó, seria apontando para cá, ok? Para o ponto P, seria o contrário, viu? E olhando aqui o módulo agora, calculando ele, constante 9 vezes 10 a 9, essa carga que ele me deu aqui, menos 2, eu vou usar o módulo, então positivo, 2 vezes 10 a menos 9, que é em nano, e a distância está aqui na pergunta, ó, 30 centímetros, vai ficar 0,3 metros, notação científica, 3 vezes 10 a menos 1, ok? Multiplicando aqui, menos 1 vezes 2, menos 2, ok? E 3 ao quadrado, 9. Posso cancelar o 9 com 9. Esse 10 a 9 positivo com 10 a 9 negativo aqui em cima, né? Isso ia dar 10 a 0, que é 1. Olha quem sobrou agora, 2, ok? E aqui embaixo sobrou 10 elevado a menos 2, consequentemente esse menos 2 sobe positivo, ok? Eu faria menos com menos mais. Então, o valor do campo elétrico, 2 vezes 10 ao quadrado Newton por Coulomb. Quem deixou em notação científica está corretíssimo, pessoal, ok? Eu escrevi isso em forma de notação, mas pode ser qualquer uma das duas respostas. Pode ser 200 aqui também, ok? Continuando agora. Terceira questão agora. Uma esfera condutora de raio R 30 cm está uniformemente eletrizada com a carga de 2 microcoulombs. Qual a intensidade do vetor campo elétrico no ponto P, situado a 30 cm da superfície da esfera? Ok? No caso, eu vou calcular o valor do campo elétrico. A carga 2 vezes 10 a menos 6, já que é 2 micro. A distância, vai ver só, ele deu que o raio é uma esfera, ok? A distância eu vou encontrar do centro dessa esfera. Então, o raio dela tem 30, a distância da superfície da esfera até chegar a esse ponto, 70. Somando aqui, vai dar 100, ok? 100 centímetros, em metros vai ser 1 metro. Colocando na fórmula agora, ó, constante 9 vezes 10 a 9, a carga 2 vezes 10 a menos 6 e a distância 1 metro, ok? Esse 1 aqui eu já não preciso utilizar, 1 ao quadrado vai dar 1.
Então vai ficar só aqui, ó, 9 vezes 2, 18. Repete a base que é 10. E 9 menos 6 no expoente vai sobrar 3, ok? Esse valor aparece em notação científica nas opções. Então, deixando em notação científica, a vírgula volta uma casa, vai ficar 1,8. Como volta uma casa aqui, ó, para esquerda, eu vou aumentar um expoente, então vai ficar elevado a 4. 1,8 vezes 10 a quarta, Newton por Coulomb, opção aqui, letra D. Ok? E a última questão aqui é uma questão teórica. Diz o seguinte, ó, de acordo com o conceito de campo elétrico devido a uma carga putiforme, analisa as afirmativas a seguir. Ele fala aqui no sentido do campo elétrico, ok? A partir da carga positiva ou negativa, se o campo vai ser de aproximação ou de afastamento. E como a gente viu na aula passada, né, pessoal? Vejam só. As corretas já marquei aqui, é uma carga fixa que positiva produz na região que a envolve um campo elétrico cujos vetores indicam afastamento. Como eu falei para você na questão anterior, lá que eu estava corrigindo, né? Se a carga é positiva, ela é de afastamento, o sentido aponta para fora, ok? Se afastando dessa carga. E a carga negativa vai ser o contrário, é a aproximação. No caso, a terceira aqui é uma carga fixa que é negativa, produz na região que a envolve um campo elétrico cujos vetores indicam a aproximação. Se for negativa, aproximação. Se a carga for positiva, afastamento. Então, a opção correta vai ser aqui, letra B, 1 e 3, ok? A 2 e 4 aqui, a afirmativa está falando o contrário. E a 5 diz que tanto positiva quanto negativa, os vetores eram de aproximação, que não é isso? A gente viu nessa questão aqui, ó, carga negativa é aproximação, tá vendo? Se aproximando. Se fosse positiva, a certeza seria se afastando, ok? Como a gente viu na teoria da aula passada. Pronto, pessoal, essa aqui é a correção dessa semana. Lembrando que o pessoal que vai ter acesso à correção agora realizar essa correção. E eu vou estar olhando na próxima semana rapidinho essa correção do pessoal que vai estar na escola, ok? E na próxima semana a gente já inicia também, já conseguiu iniciar algumas turmas, mas a gente vai estar iniciando essa semana a revisão sobre intensidade de corrente elétrica, ok? Então, se tiver de forma presencial, vai estar vendo isso na escola, presencialmente, ok? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula, ok?